iniciamos falando sobre liderança com propósito e humanidade no ambiente profissional. Para isso, eu tenho o prazer de receber aqui como convidada ela que é psicóloga, que é especialista em desenvolvimento de líderes, Helena Brochado. Helena, bem-vinda, que prazer te receber. Andréia, obrigada por estar me recebendo aqui no teu estúdio, no teu programa. E inspiração tem tudo a ver com liderança, Não né? é? Muito a ver com liderança. Helena, tu tem assim, uma carreira incrível nessa área, trabalhando, desenvolvendo líderes, que é algo muito difícil, essencial. Um bom desenvolvimento de líderes dentro de uma empresa é algo que faz totalmente a diferença, né? Quais que são os principais desafios que tu enfrentou durante esse tempo, essa tua caminhada, a tua trajetória, e quais as principais mudanças que aconteceram também? Pois então, eu acho que para mim o meu principal desafio de liderança foi a gente se dar conta que liderança ela é a nossa atitude de todos os dias, ela não é o que a gente fala, é o que a gente faz. Muitas vezes tem um discurso bonito, a parede tem missão, visão e valores, mas no dia a dia, como que eu transformo o que a gente acredita em comportamento e atitude lá, na cultura da organização. Então, acho que isso aí foi o mais difícil, assim, para mim como gestora e também quando eu comecei a desenvolver os líderes, eu sempre trabalhei na área de RH, né? Fui executiva de RH por mais de 15 anos e sempre me preocupando nisso, como que a gente transforma o que está escrito na parede, que é o mais fácil, no comportamento, que é o mais difícil. E na Com Propósito, que é a minha consultoria, a gente trabalha com uma forma que eu acredito muito nela, sabe, Andréia? Que a gente fala de trabalhar com experiências transformadoras. O que transforma a vida das pessoas? O conhecimento técnico e as emoções. Por que as emoções? Porque o nosso cérebro ele é bombardeado de tantas informações ao longo do dia que ele já não sabe o que ele guarda. Então, ele seleciona aquilo que de alguma forma nos afeta, de forma positiva ou de forma negativa. O afeto é aquilo que nos afeta que se transforma em emoção. Então, o que se transforma em emoção gera memória. O que gera memória gera aprendizado. E do aprendizado a gente transforma isso em comportamento. Então, o gestor ele tem que ter a consciência que o tempo inteiro ele está inspirando e impactando as pessoas de forma positiva ou negativa. E isso vai reverberar dentro do seu colaborador em maior ou menor engajamento, em maior ou menor comprometimento, em maior ou menor entrega no dia a dia. Então, o gestor ele tem que ter essa consciência do quanto ele impacta nas pessoas e do quanto ele é essencial dentro da organização. Então, junto com isso, maturidade... Inteligência emocional. Inteligência emocional demais o tempo inteiro. E, Helena, a gente vê que o perfil do gestor mudou muito, né? Sim. A gente volta no tempo, a gente vê aqueles chefes mesmo, autoritários, determinando as funções e basta, não era aberto para diálogo. Hoje a gente vê essa flexibilidade maior da parte do gestor. Mas aí a gente percebe um outro problema que vem com isso também, que muitas vezes aquele colaborador, ele pode ultrapassar o limite também, né? Então, como lidar com essas duas coisas? Manter a hierarquia, a questão do respeito, de intitular o que deve-se ou não ser feito, sabendo que esse colaborador também é alguém que está ali para somar e que o colaborador entenda isso. É um desafio grande. A gente está num processo multigeracional dentro das empresas. A gente tem os baby boomers, que são aquelas pessoas que o sinônimo de sucesso para elas é ter a chave de casa, da sua casa Sim. própria, um extremo comprometimento com a empresa, a lealdade, 30, 40 anos dentro da mesma organização. E a forma como as empresas também lidavam com essas pessoas era diferente. As empresas também não tinham a pressão que tem hoje, as questões eram mais estáveis. Então, essa galera são os baby boomers. Depois a gente tem a geração X, que é a minha. Uma geração super workaholic, uma geração mais focada na carreira. A primeira geração que as mulheres puderam ter a oportunidade de congelar os seus óvulos para terem sucesso profissional e depois pensar em ser mãe. Casamentos adiados em função da profissão. Enfim, então a carreira é o principal elemento basilar para a felicidade da geração X. Depois a gente vem a geração Y,
que é a primeira geração que a gente começa a ter mais conforto em casa do que na firma. Porque até então, Andréia, a gente era assim, ó, o computador na firma era melhor, em casa a gente nem tinha. Na empresa tinha ar-condicionado, em casa a gente passava calor. Na empresa a minha cadeira era melhor do que a de casa. E na geração Y a gente começa a inverter. A gente começa a ter notebook em casa, a gente, pô, mas eu estou em casa, eu posso controlar meu ar-condicionado, eu não preciso passar frio. Então, é uma geração que começa a questionar esse estar em casa o tempo inteiro ou não. E aí a gente passa uma régua, porque a partir daí vem a geração Z, que é a que está entrando no mercado de trabalho. Essa geração, ela é a primeira nativa digital. O que eu quero dizer com nativa digital? É a primeira geração que nasceu já com a tecnologia. Na barriga da mãe, eu digo que eles faziam assim já, né? Mesmo. Então, a gente está com essas 4 gerações trabalhando de forma simultânea. Uma geração baby boomer extremamente hierarquizada, uma geração Z que é filha da geração X, dessa que congelou os óvulos, dessa que compensava a ausência em casa, não dando limite, se aproximando muito ao pode tudo, dando telefone ao invés do diálogo. E essas pessoas chegam no mercado de trabalho entendendo que também vai ser a mesma coisa do que eles tinham em casa. E dentro do trabalho a gente tem responsabilidade, a gente tem entregas, e o que eu percebo são gestores extremamente perdidos em como fazer a gestão dessa turma que não entende que existe hierarquia, que nunca foi cobrado. E aí, quando o gestor vai cobrar alguma coisa, eles vão embora. Exatamente. Né? E te deixam com o pincel na mão. Então, o gestor pensa assim, ou eu cobro e não tenho equipe, Ou eu fico refém dessa situação. ou eu fico refém. E o que a gente tem treinado muitos gestores é o seguinte: gestor está ali para resolver o problema junto com a equipe e a gente tem uma meta para entregar, a gente tem um trabalho para desenvolver. Agora, não funciona mais o comando e controle. Eu preciso, com a geração Z, engajá-los muito mais. Então, eu, como gestor, preciso conversar muito mais, entender o que essa pessoa quer como indivíduo, explicar muito mais o impacto do trabalho dela dentro da empresa. A pessoa precisa se sentir pertencente, reconhecido. O jovem da geração Z, ele quer entender aonde que chega o meu trabalho. Antes, o chefe mandava, a gente fazia porque eu obedecia. Agora, ok, para eu obedecer, para eu me engajar, eu preciso me inspirar no meu gestor. Então, a gente precisa de gestores mais influentes e menos mandadores. A gente precisa de gestores que invistam mais tempo em explicar o porquê que a gente está aqui, qual é o impacto do teu trabalho, para onde que vai esse produto que a gente está desenvolvendo, a importância que tu, Andréia, tem no que a gente está realizando, para que essa pessoa conecte o seu propósito individual com o negócio, com o propósito da empresa. E o gestor é quem faz esse match, essa liga entre o indivíduo e a organização, coisa que antigamente não era necessário. O chefe mandava, a gente fazia, a gente foi criada assim, tá triste, trabalha, tá feliz, trabalha, agora não. Agora a gente tem que entender um pouco mais. E isso não é fácil. E não é fácil, não é fácil. E esse conflito de gerações aí vai chegar um momento que isso vai, tu acha que já vai estar solucionado, porque agora tu mostra mesmo, são 3 gerações totalmente diferentes, que de repente tem que conviver no mesmo espaço de trabalho, né? Os conflitos geracionais, eles sempre existiram. A questão é que as gerações, elas estão ficando com um tempo menor de mudança de geração, né? Mais rápida a transição de uma geração para outra. Então, a gente acredita que o que a gente precisa trabalhar, não para terminar com os conflitos geracionais, porque isso já é uma coisa bíblica, mas o que a gente pode fazer é dar mais ferramenta para os gestores lidarem melhor com as suas equipes. E antes a gente dizia, vai lá e afia o machado, né? Agora não é mais machado. Agora é outras ferramentas e o gestor precisa ter essa consciência. Eu digo que o gestor, ele tem uma responsabilidade tão grande, Andréia. Eu não sei se todos os gestores têm consciência do quanto eles fazem a diferença na vida da pessoa. A gente precisa de uma pessoa que acredite na gente. Essa pessoa é quem vai nos admitir, é quem vai nos promover. E isso tudo transforma a nossa vida. E isso tudo quem faz é o gestor. Então, ele ter essa consciência, né, do impacto social que essa condição tem. Perfeito. E como que a gente também responsabiliza o outro lado, né? Porque às vezes recai tudo sobre esse gestor. Mas qual a responsabilidade de quem foi contratado, de quem teve essa oportunidade, de quem está do outro lado, tem
para que também as coisas andem, né? Para que também as coisas fluam, né? Porque existe uma responsabilidade Sim. dos dois lados. Ótima pergunta. E nunca ela vem. Adorei. Andréia, o que a gente tem visto assim, e trabalhado dentro das empresas o processo de onboarding, que é a entrada do colaborador dentro de uma empresa, ele antes era visto como um projeto secundário. Vai lá e explica um pouquinho do negócio. Agora não, a gente tem dado muito mais peso para esse início, justamente porque os limites precisam estar claros. Eu tenho um horário para entrar, eu tenho um horário para sair, eu posso ou não usar o celular aqui dentro. Qual é a descrição do meu cargo? O que a empresa espera de mim? Porque, por mais simples que isso seja, desta geração que está chegando, muitos deles estão entrando no primeiro emprego sem preparo nenhum, sabe? Em que todo o relacionamento deles foi da escola, foi no computador mais ainda no celular. Então, às vezes, nem e-mail sabem mandar. Então, a gente precisa ter essa integração muito mais numa linguagem jovem, que atenda a essa comunicação, que eles consigam decodificar e deixar muito claro, sim, as responsabilidades, as entregas, o porquê que tu está aqui. Então, esse início da jornada de trabalho, ele tem ganhado um peso mais importante dentro das empresas. Então, quem tem negócio aí, invista nesse início, que é onde a gente explica como as coisas funcionam aqui, em que a gente passa a nossa cultura, os nossos valores, o que pode e o que não pode acontecer aqui dentro. E aí a gente começa no engajamento, né? Agora, as pessoas têm que entender que no momento que elas são contratadas para uma organização, elas têm um compromisso a ser feito. Porque elas também aceitaram estar ali, né? Ninguém está em lugar nenhum por obrigação, exatamente. Também tem a questão que eu percebo muito, pode ser que ela não há uma pesquisa sobre isso, é uma percepção mesmo, que muitas pessoas que trabalham com recrutamento, seleção, na hora de contratar, estão tendo muitas dificuldades. Às vezes, com muitas vagas abertas e dificuldade de encontrar o perfil ideal para aquela vaga. O que é isso? É a falta de qualificação, é a falta de preparo, é talvez a falta de interesse, as pessoas estão procurando trabalhos mais autônomos. O que pode estar acontecendo diante de tudo isso? São tantos fatores. Temos fatores políticos e sociais que fazem com que as pessoas, às vezes, não tenham tanto interesse em ter que ir trabalhar, porque elas conseguem, de uma outra forma, uma receita, uma renda. E às vezes, a ambição, ela se limita a esse valor que as pessoas recebem do governo através de vários mecanismos aí de bolsas, enfim. Então, isto tira a gente do mercado de trabalho. A gente tem a pejotização, né, que são pessoas que querem trabalhar mais como pessoa jurídica e não como CLT. Então, isso também... Tem empresas que não aceitam trabalhar com um CNPJ, que querem CLT, e tem pessoas que não aceitam. E que tem a questão do home office ou não, muita gente não querendo trabalhar no formato presencial, optando pelo formato online. São tantos fatores, assim, a falta de qualificação também, as pessoas idealizando um negócio que não vai existir na prática, né? Tudo bem. Daí, o que acontece? Às vezes, as empresas mostram muito o lado legal. Tem mesa de ping-pong, tem fla-flu. Tá, isso é um pedaço. Claro. E a gente não vai viver jogando videogame. A gente vai ter que trabalhar. Em alguns momentos, a gente vai lá, né? Então, esse mundo do brinquedo infantilizado das organizações... Do lúdico. Está afastando do objetivo principal do trabalho, que é gerar transformação. Todas as empresas, elas existem para transformar algo em algo. Aqui a gente trabalha com a transformação da comunicação, né? Do que a gente está trazendo de informação para que a gente possa divulgar isso para mais pessoas. Essa é a transformação que a Masper faz. Claro que vocês também têm um ambiente maravilhoso para os colaboradores, é gostoso estar aqui, mas eu preciso fazer com que no horário tal a luz funcione, o microfone esteja ok, como toda a equipe aqui de vocês estava engajada para que nós estivéssemos aqui. É para isso que isso está. Claro. Então, e aí entra o papel do gestor com o RH para clarear isso, que às vezes parece um pouco engraçado a gente ter que falar de coisas tão básicas. Mas, nesse momento, em várias situações, a gente está precisando voltar ao básico, ao óbvio, ao que não foi dito. Exatamente. Então, isso tudo vem afastando, muitas vezes, as pessoas do mercado de trabalho. Às vezes, também, se eu ainda moro na casa do pai, da mãe, eu ainda não tenho boleto para pagar.
e também posso me dar esse direito. A gente também tem um nível de afastamento muito grande devido à ansiedade, à depressão. A gente está com uma quantidade enorme, né, de pessoas afastadas, o que também contribui com essa dificuldade de mão de obra que a gente está passando e está difícil. E aí, se a gente vai em qualquer segmento, a gente trabalha com agro, a gente trabalha com TI, a gente trabalha com varejo e todos com dificuldade de contratação. Falamos aí sobre a inteligência emocional, que ela é importante, sobre o impacto. Gostaria, Helena, que tu trouxesse mais esse assunto, porque como que as pessoas conseguem hoje trabalhar sob pressão, se é que elas conseguem trabalhar sob pressão? Isso vale tanto para a liderança quanto para os colaboradores, os funcionários. Sim, a inteligência emocional é a condição da gente reconhecer as nossas emoções e as dos outros. E, através disso, a gente conseguir ter decisões mais assertivas. Eu preciso saber quais são os meus gatilhos da ansiedade. Eu, Helena, quando eu começo a suar embaixo do braço, quando eu começo a ficar com calor, significa que eu estou mais ansiosa, significa que eu já estou começando a passar do meu limite. Bom, nesse momento eu levanto, eu vou no banheiro, eu vou tomar uma água, eu vou respirar. Então, a gente, quanto maior o nosso autoconhecimento de conseguir decifrar quais são as alterações do nosso corpo quando a gente está entrando numa ansiedade maior, mais fácil é a gente conseguir organizar antes do copo transbordar. Então, tudo começa pelo autoconhecimento, da gente poder se observar, da gente poder se reconhecer. Depois do autoconhecimento é o que eu faço com isso. Quando eu falo que eu me dou conta que quando eu suo, quando eu estou com calor, eu faço alguma coisa, é justamente isso. Como eu estou e o que eu faço com isso. Então, esse é o segundo etapa, né, para que a gente consiga modular melhor as nossas emoções e nos dando os limites. Tem momentos que eu vou estar num período de sprint, num período de entrega. Essa semana, para mim, Helena, está sendo uma semana super acelerada. Ok, o que eu vou fazer no meu final de semana para que eu consiga regular a lenta? Encontrar o equilíbrio. Vai ter momentos, e aí, Andréia, a gente precisa ter, eu digo TPM, que é tempo para mim. São os momentos em que a gente consegue equilibrar. Nem todo tempo eu vou estar a 200 por hora, né? Então, dentro do meu dia, não só dentro do meu final de semana, porque senão parece que a gente morre durante a semana e vive final de semana. Não. O que eu consigo fazer ao longo do meu dia, que são as minhas pílulas de carinho, de autocarinho, de poder me organizar. É um almoço, às vezes, que pode ser no restaurante da esquina, porque é perto do meu trabalho, mas que eu vou almoçar sentindo a comida, pensando no meu dia, porque a gente está comendo, a gente está sendo treinado para não estar onde a gente está. É, impressionante. Não viver o momento, né? A presença sumiu. Então, eu estou aqui contigo pensando no filho da escola, que eu tenho que pegar o tema, que eu não fiz a proposta, que eu tenho que enviar ao cliente que não me respondeu, o e-mail que eu tenho que... Não! Então, estar presente acomoda o nosso cérebro, faz com que ele também se tranquilize. Então, eu preciso ter momentos de presença. Isso também nos ajuda muito. Isso tudo é inteligência emocional, é a gente conseguir reconhecer. E também com o outro. Vamos supor que a gente vai ter uma conversa, e nem é entre gestores, é um projeto que nós duas estamos fazendo juntas. E aí eu percebo que no dia da reunião tu chegou, poxa vida, sei lá, a pessoa bateu o carro, a pessoa já chegou dizendo que teve uma noite super estressante, sei que... Eu consigo adiar aquilo, eu consigo daqui a pouco ter mais empatia com o outro, às vezes não vai dar, às vezes eu preciso que seja outro, seja agora. Mas se eu puder, por que não? Então ela também inclui eu ter mais empatia, eu ser mais amável, a gente deixar de ser menos egoísta. Helena tem um livro que acabou, a gente pode dizer, de sair do forno, porque foi lançado ano passado, né? Foi lançado ano passado, eu trouxe para ti um presente. Ai, que maravilha! Olha que livro, hein? Um livrão. O que é que Diário da Liderança com Propósito? São relatos reais, baseados em experiências reais que você traz ou mais não? ou menos. Talvez as experiências reais sejam minhas, porque ele tem muito exemplo. Então, ele é um devocional. São 12 meses, 12 capítulos, cada um dos capítulos focados no programa de desenvolvimento de líderes que a gente realiza na Com Propósito. Então, a gente tem, começa tudo pela inteligência emocional, que foi o que a gente estava conversando no bloco anterior. Depois a gente fala de autoliderança, gerações, saúde mental, segurança psicológica, carreira, negociação, estilo de gestão, comunicação, feedback, enfim. E cada dia
Então, isso é por mês, Certo. né? Cada mês é um assunto desses. E dentro de cada dia, a gente tem um exemplo, teoria e prática. A prática é que transforma ele num diário, porque todos os dias, antigamente a nossa avó, as mães faziam, né, o diário de todos os dias escrever alguma coisa. E eu quis resgatar isso, então todos os dias a gente tem um exercício para poder fazer, para fixar o conhecimento que foi passado naquele momento. Alguns exercícios são individuais, outros exercícios são para você fazer no outro dia com a equipe. Ah, eu não sou gestor, posso ler o livro? Claro que sim. Né? A minha filha tem 16, 15 anos, ela já lê o livro também, porque tem esses exercícios que é para a gente se desenvolver. De escuta, de comunicação, de relacionamento. Sem dúvida, relacionamento humano, que é para qualquer área da nossa vida, né? É importantíssimo, exatamente. Assim, então, ele ficou um pouco grossinho pela questão da quantidade de páginas. E que lindo que ele é, todo colorido, Aí é que né? eu sou muito visual, eu adoro coisas, essas coisas para mim tem que ser, além de ter muito conhecimento técnico, ele é bem denso de informação, tem que ser bonito, tem que ser gostoso. Helena, é exatamente isso que passa esse livro, né? Porque adorei. Cada vez menos as pessoas estão lendo, né, Andréia? Então, o que eu quis trazer era resgatar uma leitura gostosa, leve e com aplicabilidade imediata. E é tudo isso que o diário traz. Todo mundo deveria ler, porque somos líderes da nossa própria marca. Somos uma marca, se a gente for pensar assim, exatamente. Né? Então, e relacionamento humano, olha, adorei. Muito obrigada mesmo. Onde que a gente pode encontrar? Vocês podem encontrar o livro, o Diário da Liderança com Propósito, tanto na Amazon, como também diretamente conosco. Aí o e-mail é contato@compropósito.com.br ou pode me chamar no Instagram, no @HelenaBrochado_oficial ou no @você com propósito. E lá a gente vai entrar em contato e vai poder ofertar para vocês o livro, enfim, que é maravilhoso e fácil de ler. Eu acho que o principal é isso, a gente já está indo para a segunda edição, porque foi um sucesso, assim, muitas empresas têm comprado para dar de presente para os seus colaboradores. Ótimo presente, né? também. E acaba depois a gente podendo, a própria empresa, uma vez por mês, falar sobre o assunto desse mês. O que vocês leram, o que foi que ficou. Porque isso é interessante, não é aquela leitura que tem que pegar e terminar o livro, tu vai lendo aos poucos ele, né, como tu fez ali, que é realmente um diário. E daqui a pouco, né, Andréia, eu não quero ler o primeiro capítulo, que é inteligência emocional. Agora eu vou fazer uma negociação importante. Vai direto para o capítulo de negociação. Agora eu estou com problema de geração. Vai para o capítulo de geração. Claro. Então, ele não é necessariamente essa sequência. Perfeito. Helena, muito obrigada. Eu adorei te receber aqui. Acho que é um assunto inesgotável, praticamente, porque ele é orgânico mesmo, é vivo esse assunto. As organizações têm que se adaptar, as pessoas que trabalham nas organizações também. A gente sempre tem que falar sobre isso, pensar sobre isso e ouvir pessoas que estudam isso, que entendem isso, para a melhor forma de todos viverem num ambiente de trabalho de forma saudável, que seja prazeroso, já que a gente tem que estar e a gente pode ter a liberdade de escolher onde estar também, que seja tudo fluido para todo mundo, né? Para a liderança e para quem é funcionário também. Sabe que tem alguns estudos que mostram que o gestor impacta em 69% na saúde mental dos colaboradores. Para o bem e para o mal. Então, que a gente possa impactar inspirando as pessoas de forma positiva, que elas enxerguem o quanto elas podem crescer na vida, se realizar através do trabalho. Uma sociedade que acredita que o trabalho é uma forma da gente conseguir levar o que tem de melhor para a nossa família e a nossa autorrealização é uma sociedade que prospera. E eu acredito muito que a gente precisa trabalhar junto da sociedade essa crença novamente no trabalho. Perfeito. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima.